Meus queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que nos dá a possibilidade de estarmos reunidos nessa noite. Amados irmãos, quero convidá-los então a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versos de número 9 ao 12. Nos diz assim a Escritura: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus amados irmãos, no dia 11 de novembro de 1914, foi dado como é considerada a data de início do primeiro grande conflito mundial na história do mundo, chamado de Primeira Guerra Mundial. Um conflito dos mais sangrentos que já aconteceram na história desse mundo. Foi um período que durou até o ano de 1918, portanto, 4 anos, de intenso conflito entre dois grupos de nações que disputavam não apenas territórios, mas o próprio sentido da existência da humanidade e de a que direção essa humanidade tomaria. Naquele período, muitos filósofos, muitos pensadores já começavam a falar sobre a independência do homem com relação ao pensamento religioso e com relação ao próprio Deus. Ali naquele primeiro século, início do século XX, nós percebemos que começam as grandes filosofias chamadas de iluministas ou de as filosofias humanistas, que vão considerar o homem como um centro. O homem está no centro de toda a existência, de toda a história. E quando estoura a Primeira Guerra Mundial, muitas dessas filosofias simplesmente dissolveram, porque eles perceberam que, por mais que pudessem colocar no homem uma espécie de confiança, uma bondade humana, acreditar numa bondade humana, eles foram surpreendidos com uma malignidade que jamais fora vista. Por 4 anos, pessoas do mundo inteiro foram mortas num conflito que simplesmente não parecia ter sentido para muitas pessoas. Terminada a Primeira Guerra Mundial, passado aquele período, as nações se reuniram, formaram uma liga, a Liga das Nações, que era o intuito de realmente não acontecer mais aquilo, que conversassem, que chegassem a acordos. Mas pouco tempo depois, no ano de 34, 32 na verdade, estoura a Segunda Guerra Mundial. Começando ali, a partir da década de 30, começando já nos primeiros anos, por causa de um homem que entendeu que o seu povo deveria ser um povo superior aos demais, era um povo superior aos demais, e que, portanto, não poderia se submeter às questões de outras nações. E se unindo a outras duas nações, ele começa então um plano de domínio mundial, que é combatido então por outras nações que estavam contrárias. Você sabe muito bem do que eu estou falando, de Adolf Hitler. Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez, toda a filosofia humana com relação à construção de um mundo pacífico, um mundo como como cantava Armstrong, Neil Armstrong, né? Wonderful World, um mundo maravilhoso, não aconteceu, não veio. Todas as vezes que era tentado construir um mundo maravilhoso baseado nos homens, esse mundo maravilhoso simplesmente ruía. Esse mundo maravilhoso, pacífico, onde não há guerra, onde não há dor, onde não há conflitos, simplesmente não pode ser construído baseado em
pensamentos humanos, filosofias humanas, sentimentos humanos, porque os humanos são maus por natureza. Embora Rousseau insista em dizer que o homem seja naturalmente bom, e alguns insistem ainda hoje em dizer que o homem primitivo é um homem bom, nós vemos o homem primitivo fazendo todas as coisas que qualquer outro homem faz. Porque não é onde o homem está. Não é o meio que transforma o homem. O homem não é fruto do meio, não é um produto do meio. O homem não é transformado de acordo ao meio que ele está. O homem é mau. Naturalmente mau. E ele só pode ser regenerado interiormente da sua raiz, do seu princípio. Ele tem que ser mudado a partir da sua essência. E ali, então, mudada a sua essência, ele então passa a construir outras coisas diferentes da sua própria natureza, porque ele recebeu uma nova natureza. Isso não é natural. Já falei isso aqui várias vezes. Quando nós falamos, então, desse texto, do verso 9, e eu citei isso para que os irmãos compreendam, Jesus aqui não está falando de pacifismo no pensamento que nós vemos hoje em dia. Os pacifistas, os Greenpeaces da vida, as ONGs, nada disso tem relação com a Escritura. Não é uma paz construída baseada em termos humanos, porque acabei de falar, 2 guerras mundiais estouraram, mesmo tendo instrumentos humanos que freavam isso, mesmo tendo acordos humanos. Acordos são feitos todos os dias por nações, e todos os dias esses acordos são quebrados. A Rússia tinha um acordo de não invadir a Ucrânia. A Rússia tem acordo de não interferir na questão da Crimeia. E isso para eles não está dizendo nada. Eles continuam fazendo. Porque são homens, são pessoas que não temem e não têm nenhum tipo de temor superior. Eles estão interessados, eles estão preocupados com o poder. Quando aqui o Brasil comprou o Acre, que até hoje tem gente pedindo para devolver, mas brincadeira, os acrianos aí, tá? Desculpa aí. Mas quando o Brasil comprou o Acre, muita gente entendeu que isso era uma espécie de invasão ou de monopólio, era uma nação superior tentando se impor sobre outra nação que era menor, pertencia à Bolívia. No entanto, as questões do homem, as questões humanas, essas brigas que você vê todos os dias nos jornais, essas lutas contínuas, brigas por espaço, briga por território, brigas que você vê aqui mais perto, o tráfico brigando por seus territórios também, até o comércio briga por território. Todo mundo briga por espaços. E quando a gente fala de paz, a gente acha assim, não, o que é paz? É soltar uma pombinha branca, é apertar a mão, é cantar uma música, é vestir de branco. Nada disso resolve. Nada disso tem a ver com paz de verdade. Porque nada disso muda a característica básica do homem, que é a sua própria malignidade. Vestir um homem de branco não vai transformá-lo em uma pessoa pacífica. Se fosse assim, era só vestir o homem de branco e acabou. O máximo que vai acontecer é a gente ter um problema de visão, cada claridade. Não são cores, não são documentos, não são apertos de mão diante de câmeras e dizendo, olha, foi selado aqui um acordo de paz. E a Escritura vai muito além dessa paz externa que a gente imagina. Porque o ponto principal do sermão que Cristo está apresentando não é apenas as guerras externas. Tiago disse, o escritor Tiago disse, de onde vêm as guerras? Por acaso não vêm dos seus desejos, da vaidade dos seus corações? Do desejo contínuo que os homens têm por mais e mais? De onde vem a guerra? Vem do coração do homem. Não foi isso que Cristo falou? É no coração do homem que se origina todas essas coisas. Homicídio, idolatria, prostituição. Quando, então, o Evangelho e o próprio Senhor Jesus nos chama a sermos pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, ele não está nos chamando para colaborar com acordos de paz entre nações. Ele não está nos chamando para fazer parte de ONGs. Ele não está nos chamando para organizar institutos que mudem a política pública de uma cidade. Não é só isso. O que o Senhor já está nos chamando aqui é muito maior do que isso. Os pacificadores sabem que há uma guerra e há uma
um problema muito maior do que esse humano, porque esse problema humano, ele é resultado de um problema maior. E qual é o problema? Os homens estão em guerra com Deus. Esse é o problema. O mundo declarou guerra a Deus. Desde lá do Jardim do Éden. Desde a rebelião. Lembra a resposta que Caim dá ao Senhor Deus quando ele pergunta sobre seu irmão? Por acaso sou eu o cuidador dele? Uma rebelião que começa ali com o primeiro pecado e se estende ao segundo e ao terceiro, e logo depois você vê nações inteiras completamente opostas. Quando a Escritura fala de Nimrod, ela apresenta ele como poderoso caçador. Só que se você pegar o original hebraico e observar o que a expressão poderoso caçador significa, não é que ele era um homem que gostava de caçar javali, de matar elefante. Não. Poderoso caçador era um homem guerreiro, um homem conquistador, um homem que ia e tomava o que ele queria. Nimrod foi o primeiro a construir uma cidade. Nimrod foi o primeiro a estabelecer um grupo que estava sob seu domínio. Nimrod é a liderança daquela torre de Babel. Esses são seus netos, seus filhos que vão além e começam a guerrear um com o outro, a tomar cidades, a pensar em poder aqui e agora. É esse o pensamento do homem em rebelião contra Deus. E o que é que um pacificador faz? E o que é que o Evangelho nos chama a sermos como pacificadores? Anunciar que, em primeiro lugar, se não houver paz com Deus, não haverá paz em lugar nenhum. Se não formos pacificados com Deus, porque temos uma peleja contra Deus. O mundo está numa peleja contra Deus. Se os inimigos não forem pacificados com o Senhor Deus, todas as outras coisas, todas as outras lutas serão nada. Bem-aventurados os pacificadores, porque são bem-aventurados aqueles que anunciam o evangelho da paz. O evangelho que estabelece a verdadeira paz. O evangelho, a notícia que quebra a inimizade, que é muito maior do que qualquer guerra que possamos ver nesse mundo. Se nós estamos assustados com a inimizade entre os homens, talvez porque a gente não esteja percebendo as coisas de maneira mais ampla. Porque essa inimizade entre os homens, ela é só um reflexo do ódio, da rejeição que os homens têm ao próprio Deus. Os homens não querem paz com Deus. A paz com Deus que pode, que deve, que é maior, que é o ponto inicial para todas as outras questões serem resolvidas, serem colocadas. A paz com Deus que seria o ponto inicial para todo o instrumento social funcionar. A paz com Deus, a relação perfeita com Deus. Um homem pacificado com Deus é um homem que anda com Deus, é um homem que ouve o Senhor, é um homem que teme a Deus. E um homem que teme a Deus, ele anda de maneira correta. Por isso, ele não guerreia contra outros, ele não luta contra outros, ele não deseja o que é do outro, porque ele teme ao Senhor e obedece os seus mandamentos. Nas guerras que nós vemos, são sempre uma luta por alguma coisa que se pensa ter direito de ter. Observe. Dizem que um certo jovem estava meio assim, né? Cansado, triste, porque não tinha muita coisa para fazer, estava entediado. E então ele está sentado no banco de uma praça e ele vê um grupo passando com placas, com coisas em protesto. Ele é aquele do grupo. E alguém pergunta para ele, e aí, um repórter chega lá para perguntar para ele, e aí, sobre o que você está protestando? Contra o que você está protestando? Não sei. E por que você está aqui? Porque é um protesto. Eu quero estar no meio, eu quero protestar contra alguma coisa. Há uma ira, há um desejo de participar de guerra no nosso coração, nas pessoas. Elas desejam ardentemente brigar contra alguém, lutar contra alguma coisa, porque nós temos direitos. E essa coisa do nós temos direito virou uma espécie de mantra na boca de todo mundo. Você pergunta para qualquer pessoa, ela diz, eu tenho direito. Não sabe nem o que é. Mas diz, eu tenho. Porque nós queremos, nós precisamos, nós desejamos. E quando a gente olha para a Escritura e olha para o Sermão do Monte, principalmente, começando pelo fato de que nós não temos coisa alguma
que não somos, não temos nenhum tipo de propriedade, porque nada é nosso, e mais, até o que nós precisamos oferecer a Deus não é nosso. Somos miseráveis. Nós então entendemos que a nossa pacificação com Deus é o fato de que Ele nos reconciliou com Ele mesmo, nos colocou dentro do grupo, do corpo de seu Filho e fez com que nós, agora reconciliados, fôssemos participantes da sua natureza. E agora, com uma nova natureza, nós então somos chamados a viver para a glória do seu nome. E vivendo para a glória do seu nome, nós então anunciamos aos que estão ao nosso redor esses tempos de paz. Note que o Salmo, ou melhor, Isaías, capítulo 52, verso de número 7, Isaías diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, dos que fazem ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Os pacificadores são aqueles que anunciam ao mundo a boa nova. Você quer contribuir para a paz mundial, igual as misses que falam, toda vez que vai falar alguma coisa, só fala da paz mundial? Você quer contribuir de verdade para a paz mundial? Você quer colaborar de verdade com a paz mundial? Pregue o evangelho. Ah, mas vai transformar o mundo em um mundo maravilhoso? Não. Mas vai transformar homens em novas pessoas, em novas criaturas. O evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. O evangelho é que transforma a natureza maligna do homem em uma nova natureza, porque mata essa maligna e coloca nele uma nova natureza. O evangelho é que transforma o homem iracundo, o homem guerreiro, matador, o homem que odeia naturalmente, em alguém que ama. Algumas pessoas costumam falar sobre a mudança de aspecto, de posição, de status de João, o apóstolo. Porque João e Tiago são apresentados na Escritura como filhos do trovão. Pouca paciência, né? Os filhos do trovão. E ali não era porque eles eram homens fortes ou porque eles tinham algum tipo de poder especial, não. Tá se referindo a Thor, não. Os filhos do trovão aqui são aqueles que têm um temperamento difícil, iracundos. Mas não é esse João que está pregando, está escrevendo o seu evangelho, e que ele mesmo se apresenta como aquele que é amado pelo Senhor. E nas suas cartas ele sempre chama os irmãos em Cristo a amarem uns aos outros, a buscarem uma reconciliação. O evangelho que transforma o homem iracundo. Mas mais do que isso. Porque se a gente transformar somente a natureza humana numa espécie de mundo maravilhoso, como eu já disse, seria muito bom. Mas não muda nada com relação à nossa eternidade. Se pensarmos, de novo, que o homem está em guerra com Deus, e que Deus vem e estabelece um tratado de paz, é Deus que estabelece esse tratado de paz. É Ele que estabelece uma reconciliação e uma pacificação. É Ele que diz: recebam a minha oferta de pacificação, e a partir daqui está tudo perdoado. A partir desse momento, zera a dívida e somos então pacificados. E não só, aqui agora é o mais maravilhoso dessa, porque Deus não tem obrigação nenhuma em fazer isso. Porque Ele é o soberano. Ele é o Deus. Ele é o Senhor. Ele foi ofendido. Ele não tem obrigação nenhuma de perdoar. Ele pode cobrar livremente as dívidas que a humanidade tem contra ele. No entanto, ele oferece perdão, reconciliação, pacificação. E é isso que nós pregamos. Ao homem pecador, ao homem que ainda insiste no seu caminho de rebelião contra Deus, pregamos: reconcilie-se com o Senhor. Aceite o tratado de paz. Aceite as condições desse tratado. É assim que o pacificador prega. É essa pacificação que a Escritura chama. Mudar coisas externas e apenas a maneira como as coisas acontecem, distribuir donativos e fazer outras coisas,
no intuito de transformar uma sociedade, pode até aliviar algumas coisas, mas jamais mudará o status da sociedade, porque ela continuará sendo formada por homens e mulheres pecadores. O que muda uma sociedade, o que muda um homem, o que transforma um homem é o nascer de novo em Cristo Jesus, é estar em paz com Deus. Como o próprio apóstolo Paulo diz aos Colossenses, capítulo 1, versos 19 e 20, Paulo diz: porque aprove a Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Na cruz de Cristo, na morte de Cristo, somos reconciliados com Deus, somos pacificados com Deus, temos a redenção, temos a reconciliação, temos a nova entrada à sua presença. Aquele que antes era inimigo, aquele que antes nos odiava, aquele que antes tinha em nós a visão do pecado, da desobediência e necessidade da morte, agora nos olha e nos chama de filhos por causa de seu filho. Reconciliados com Deus, reconciliados em Cristo, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí, a sequência do texto, do próprio texto de Mateus, parece ser estranha, porque o verso 10 diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ora, os pacificadores são os filhos de Deus. São imitadores de seu pai naquilo que seu pai faz. Deus reconcilia o inimigo consigo mesmo. Somos chamados a nos reconciliarmos com Deus e a reconciliar inimigos de Deus com ele também. Como pode, então, pessoas que pregam a paz serem odiadas? Como alguém que prega reconciliação pode ser odiado? Porque a pregação da paz bíblica é um motivo do mundo odiar os cristãos. Porque é isso que o texto diz. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Vocês serão perseguidos por causa da justiça. Vocês serão odiados por causa do meu nome. Mas não é no nome de Cristo que pregamos a reconciliação dos homens com Deus? Não é no nome de Jesus que pregamos o perdão? Não é no nome de Jesus que anunciamos que Deus perdoa pecadores e os traz de volta ao status de filhos? Não é no nome de Cristo que anunciamos que todo homem que encontra em Cristo o perdão, que reconcilia-se com Deus, não tem mais o peso da justiça sobre a sua cabeça? Mas então por que que esses são odiados? Por que que eles são perseguidos, que sofrem perseguição por causa da justiça? Porque embora o mundo fale de paz e justiça, não é isso que os homens querem. E vou explicar por quê. A base bíblica para a paz e justiça é a vida santa com Deus. O problema aqui, irmãos, é o problema de dois reinos. O reino de Deus e o reino mundano, ou o reino de Satanás, como você preferir. Um mundo caído, que se opõe ferozmente contra o reino de Deus. No reino de Deus, Deus é o Senhor absoluto, soberano e eterno. Todos se submetem à sua vontade. No reino mundano, os homens não querem se submeter a ninguém. Odeiam essa palavra submissão. Odeiam a ideia de um Deus que faz o que quiser com minha vida. Odeiam a ideia de ter que simplesmente dizer amém para tudo que ele faz. Eles não querem isso. Porque esse é um mundo que ama a liberdade, mas não a liberdade em Cristo. A liberdade para pecar. Por que as pessoas reclamam tanto da violência? Já pararam para pensar? Por que tem tanta campanha de gente andando de branco, soltando bomba nas grandes capitais, pedindo paz? Que tipo de paz eles querem? Querem paz para continuar pecando.
pecando em paz. Querem um mundo sem violência para terem a liberdade de sair de madrugada fumando maconha, usando droga à vontade, prostituindo à vontade. Querem um mundo de paz onde eles possam viver a vida embriagados pelas ruas sem que ninguém os incomode. Não é um mundo que deseja paz naquilo que Deus estabelece. O mundo quer uma espécie de garantia de nenhum problema para eles continuarem vivendo nos seus pecados de forma livre. O problema do evangelho é que o evangelho não deixa ninguém livre para pecar. E isso é um problema. O problema da paz que Jesus oferece é o problema que a paz que ele oferece depende de estar nele. E para estar nele, tem que negar a si mesmo. Para ir a Cristo, tem que abraçar a cruz. E isso não é uma coisa agradável. Nós queremos a paz da pombinha branca. A gente não quer esse tipo de paz que exige a nossa própria morte. A morte das nossas vaidades, dos nossos desejos, das nossas ambições, do nosso status. Quando Deus oferece, então, o perdão, àqueles que negam, àqueles que se rejeitam, lembra de João capítulo 1? E a luz brilha nas trevas, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque suas obras eram más. Não se iluda, irmãos. Pregamos o evangelho, anunciamos as boas novas, mas as boas novas são más notícias para aqueles que amam as trevas. A volta de Cristo é ansiada pelos profetas, pelos apóstolos, pela igreja, pelos fiéis. Aqueles que amam o Senhor anseiam, desejam, sonham pelo dia que talvez nem precisem dormir, que seus olhos contemplem os céus abertos. Lembra do apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses? Irmãos, quanto a nós que estivermos vivos, perceba, o apóstolo Paulo de alguma forma parece desejar que o Senhor Jesus volte ainda naqueles dias, com ele ainda vivo. Mas quando ele escreve a Timóteo, ele diz, olha, estou sendo oferecido por libação, mas eu vou aguardar a coroa que o justo juiz há de entregar. Ele sabe que estará morrendo. Mas mesmo assim, há uma esperança, uma alegria, um desejo pela volta do Senhor. É o apóstolo Paulo que termina suas cartas dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É o apóstolo João que termina o livro de Apocalipse dizendo, ora vem, a igreja diga vem, o Espírito diz venha. Desejamos ardentemente que ele venha. Mas é o próprio livro de Apocalipse também que diz que quando os homens olham e percebem essa vinda, eles clamam pelos montes que caiam sobre eles para que eles esconda da ira daquele que está sentado sobre o trono. A vinda do Senhor é desejada por seus santos, mas é negada e o desejo é que não aconteça de forma alguma para um mundo que não deseja o próprio Deus. Os homens querem paz, mas não querem Deus, o Deus pacificador. Os homens querem justiça, mas não a justiça que vem de Deus. Não a justiça do Senhor, não andar de maneira justa diante do Senhor. Porque andar de maneira justa diante de Deus não é só obedecer leis naturais, leis humanas, códigos de leis humanos. Obedecer a Deus, obedecer ou viver a justiça que vem de Deus, vai muito além disso. Jesus disse à multidão, olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Então não é só o fazer alguma coisinha, não é só tentar inventar algumas coisas, é viver no padrão do reino de Deus, viver no padrão do próprio Cristo. Por isso nós somos chamados. Para isso nós fomos colocados no reino. Para isso somos chamados de cidadãos dos céus. Mas esses cidadãos dos céus são odiados, são perseguidos e sofrendo mentiras. Muitas vezes dizem todo mal contra nós. Na comemorada China dos nossos dias, irmãos em Cristo, ainda hoje, alguns pastores ainda hoje estão desaparecidos, sequestrados desaparecidos há 5, 6, 10 anos. Nunca foram encontrados. Nunca houve resposta. Nem mesmo a Organização Mundial das Nações, a ONU, entrando, pedindo, solicitando. Nunca houve resposta de onde foi parar esses irmãos. Pastores do Laos,
um pequeno país, também ali na Ásia, no Sudeste Asiático, pastores ali somem, desaparecem com frequência. O que é que eles estão fazendo? São criminosos? São homens que estão sequestrando criancinhas para vender órgãos? É isso, será? São homens malignos? O que é que eles estão fazendo? Estão pregando o reino de Deus. Estão anunciando Cristo como único, suficiente e absoluto Senhor e Salvador. Isso incomoda. Estão pregando, anunciando a paz com Deus através de Cristo Jesus. Durante o período da chamada a Rainha Maria Tudor, ou a Maria Sangrenta, né, como era chamada, ali no período do final da Reforma Protestante, final não, mas passados alguns anos da Reforma, do início da Reforma Protestante, os irmãos da Inglaterra resolveram que não queriam nenhum tipo de ligação com a Igreja Católica Romana. Todos os aspectos da Igreja Católica Romana deviam ser tirados. Só que o príncipe Eduardo desejava que mantivesse algumas coisas. E a Rainha Maria, depois que ela assume depois, ela quer que isso continue também. Só que mais não é por questões religiosas. Eles não estão preocupados com fé, eles não sabem nem onde é que está escrito o Evangelho. Não estão preocupados com isso. A questão ali é briga de poder. É questão territorial. É poder de novo. Por causa do poder, ela se alia de novo ao Sacro Império Romano. E esse poder que era dos príncipes e comandados pela Igreja Romana faz com que ela adote uma postura e uma liturgia na igreja, chamada Igreja Anglicana, que está muito próxima, está pertinho ali do catolicismo romano. Inclusive, depois, alguns vão questionar isso. Surge, então, um grupo de irmãos que não aceitam esse movimento. Não querem esse tipo de mistura. E pedem, e solicitam, e pregam de forma diferente. E querem que o evangelho, a igreja, seja purificada. Por isso eles são chamados de puritanos. De forma pejorativa. São chamados de puritanos porque eles dizem assim, esses aí são os melhorzinhos. São os que querem tudo, o santarrão. Os puritanos, então, que desejavam uma igreja separada, passam a ser perseguidos de forma feroz. Wycliffe é morto. John Bunyan fica preso por 12 anos. Mesmo tendo uma filha cega e sendo um homem extremamente pobre, e só ele tendo a profissão para poder manter sua família, mesmo assim é mantido preso por 12 anos. Irmãos ali são mortos, expulsos de casa, perdem propriedades, tudo por quê? Por causa da justiça do reino, porque não querem se submeter a uma espécie de domínio de homens sobre a igreja do Senhor. Jesus é o Senhor, não o rei. Jesus é o Senhor, não o presidente, não o governador. Jesus é o Senhor da igreja. E isso fez com que eles fossem perseguidos ferozmente. Quando nós pregamos o evangelho na sua pureza, vamos despertar dois tipos de sentimentos. A admiração daqueles que, tocados pelo Espírito Santo, percebem a graça de Deus no evangelho e o perdão de Deus nas suas palavras. E o ódio completo daqueles que não querem de forma alguma que essa verdade seja anunciada. Satanás encheu o coração dos fariseus. Satanás encheu o coração de poderosos nas nações do mundo todo. Luta ferozmente para calar, como se pudesse fazer isso, ele sabe que não pode fazer isso, para calar a voz da igreja. Mas essa perseguição, essa resistência é anunciada por Jesus. E o que acontece então com aqueles que insistem em serem fiéis ao evangelho, a continuarem anunciando as boas novas? Jesus diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Um mundo em que nós não estamos dispostos a perder nada, a abrir mão de nada, a de forma alguma sacrificar coisa alguma que seja nossa,
por causa do nome de Cristo. Uma religião como essa não é uma religião cristã, não é cristianismo. No cristianismo, somos chamados a assumir uma posição firme diante de um reino que é soberano. Somos servos do reino de Cristo. Jesus é o Senhor. E Jesus sendo o Senhor, a voz dele é o único guia para as nossas vidas. Quando nós somos chamados a fazer qualquer coisa, seja pela lei, seja por amigos, seja quem quer que seja, nós expomos isso ao Evangelho. Nós expomos isso à vontade de Deus. Nós expomos isso diante do Evangelho. E se isso se mantém de pé, nós andamos. Se não, nós rejeitamos completamente e andamos na contramão. Na verdade, meus irmãos, somos chamados a nadar contra a correnteza, viver contra a cultura, andar contrário à maré que arrasta esse mundo para um abismo sem fim. Nós não somos chamados para andar com a manada. Nós não somos da manada. Nós somos chamados para, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, manter-nos firmes no caminho que foi proposto a nós. Mais um detalhe. Quando o apóstolo Pedro e João, lá no livro de Atos, capítulo número 4, verso 19 ao 22, eles estão pregando na sinagoga. E no verso 19, o texto diz assim: Mas Pedro e João, respondendo, lhes disse: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, soltaram-nos, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara esta cura milagrosa. Sacerdotes, fariseus, saduceus, homens envolvidos no mundo político de Roma, ali em Jerusalém. Embriagados no poder temporal. Tem uma ameaça. Qual é a ameaça? Esse homem está dizendo que há outro reino. Ora, o imperador romano não vai gostar disso. Se o imperador romano não gostar disso, a nossa posição pode estar ameaçada. Então, para defender a minha posição, para defender a nossa posição, vamos calar essas vozes. Quando Pedro e João pregam na sinagoga, há um homem ali, assentado, à porta sentado à porta, chamada Formosa, a porta que era dourada, não era dourada, na verdade, era coberta com placas de cobre, talvez. Só que ao pôr do sol, aquele sol avermelhado do deserto, ele refletia nessa porta, essa porta refletia um dourado, um avermelhado bonito, e por isso ela é chamada de Porta Formosa. Esse mendigo sentado ali por muitos anos, nessa porta onde se passavam, as pessoas entravam pelo templo a orar. Pedro e João, chegando para a oração, veio um homem sentado ali, e Pedro, movido pelo Espírito, chama esse homem e diz: Olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E o homem imediatamente se levanta, anda e entra no templo, não só andando, mas pulando. É igual menino, né? Menino não aprende a andar, menino não aprende a engatear e pular, correr. Tem essa fase. Ele assim também faz. A alegria, a felicidade dele o leva a entrar no templo, glorificando a Deus, pulando, e aquilo chama a atenção da multidão. Então a multidão se achega a Pedro e João, e agora eles começam a pregar o evangelho. E eles anunciam a Cristo como o Senhor. E a multidão começa a crer naquilo que Pedro e João estão pregando. Mas o que Pedro e João estão pregando é exatamente o que o crucificado falava. Alguns dias atrás, aquele que foi crucificado pelo Império Romano. De novo isso. Então os capitães do templo mandam buscar, os sacerdotes mandam os capitães do templo buscarem aqueles homens e os levam, os ameaçam, batem neles. Por que eles estão apanhando? Que mal eles fizeram? Qual é o crime que eles cometem? Eles estão ameaçando o poder local, o poder, o status quo daquele povo, daqueles homens que estavam ali. Sejam romanos, sejam fariseus,
o grupo que estava ali. Eles não estavam ameaçando porque estavam pregando contra. Eles não estavam fazendo nenhum tipo de rebelião. Eles não eram revolucionários. Eles não estavam lá com nenhum tipo de bandeira. Coisa nenhuma. Eles estavam apenas pregando o evangelho. Só que o evangelho transforma. O homem transforma o homem que está, aqueles que estão ao seu redor. E isso era uma ameaça para eles. Eles não precisavam de alguém que pregasse coisas que tirasse aqueles homens da dependência deles. Isso nos lembra muito bem por que os reformadores foram perseguidos, a ponto de John Russell ser queimado numa fogueira, Wycliffe ser desenterrado para ser queimado, o corpo. Os valdenses serem perseguidos de tal maneira que tiveram que mudar de país, muitos deles. Por que essa perseguição? Qual o problema com isso? O problema é que o evangelho não deixa que haja homens senhores sobre homens servos. Não deixa que haja um tipo de superioridade egoísta, uma espécie de semideus, uma imitação de Deus, como muitas religiões e como o catolicismo romano pregava muitas vezes na Idade Média, em que o sacerdote era não só um mediador, mas ele era o próprio Cristo ali presente sendo sacrificado, ou sacrificando de novo. E pregar algo que dizia aos homens: vocês podem livremente entrar diante de Deus sem sacrifícios, sem pagar nenhum tipo de preço, sem custo financeiro nenhum, sem vocês terem que pagar por qualquer tipo de bênção. As indulgências que o senhor John Tetzel pregava lá na Europa e dizia: ao tilintar de uma moeda no fundo do cofre, uma alma sairá do purgatório. E quando Lutero ouviu isso, acendeu uma ira santa. E foram então escritas 95 teses contra esse poder papal. Mas por que isso incomoda tanto? Porque a justiça de Deus, porque a paz de Deus não está estabelecida em argumentos ou em estruturas humanas bem organizadas, politicamente organizadas. Essa paz de Deus e essa justiça de Deus atinge o homem por causa do evangelho. É Cristo mudando esse homem, sem nenhum tipo de mediação. É Cristo e somente Cristo. Mas aqui, quando você olha e você vê fariseus, saduceus, sacerdotes tentando calar essa voz, tentando negar que esses homens falem, não permita que eles falem, não permita que eles façam isso. Por quê? Porque nós queremos continuar vivendo como se a nossa prática fosse tudo que Deus precisa. E continuar mantendo os homens sob essa escuridão eterna. A luz brilha nas trevas e as trevas não a compreendem. Depois das trevas, brilhou a luz. As trevas que os homens vivem, nessas trevas que os homens estão agora, o evangelho é a única luz capaz de mostrar a eles qual o caminho correto. O evangelho é a única luz capaz de mostrar aos homens onde eles estão de verdade. Se não pregarmos o evangelho, irmãos, se nós fizermos obras sociais e apenas isso, nada muda. Absolutamente nada vai mudar. Se nós fizermos campanhas políticas muito bem organizadas e não pregarmos o evangelho, nada vai mudar. Se nós construirmos muitas escolas e faculdades e não pregarmos o evangelho, absolutamente nada vai mudar. Essas coisas podem mudar a nossa sociedade se elas forem encabeçadas, iniciadas pelos padrões do evangelho. É o evangelho que muda o homem. É o fato do homem olhar para si mesmo e se enxergar como miserável, pobre, cego, nu, incapaz, sentir fome e sede da justiça que vem de Deus, sentir-se miserável e buscar misericórdia, exercer misericórdia e, por fim, então, saber que ele, como um pregador do evangelho, dessa mesma paz, sofrerá perseguições, mas isso não importa, porque mesmo assim, mesmo sofrendo perseguição por causa da verdade, por causa do evangelho,
ele será bem-aventurado, ele será completamente feliz, ele será um homem abençoado por Deus. O problema nosso e de nossos tempos é que Pedro e João, talvez, não conseguissem reconhecer algumas coisas que a gente faz hoje. Porque quando Pedro e João foram perseguidos, apanharam, foram presos, a Escritura diz que, quando eles saíram, eles glorificavam a Deus por terem sido achados dignos de sofrerem por causa do nome de Cristo. Glorificavam a Deus por estarem imitando o Senhor. Os apóstolos queriam imitar o seu mestre. Os discípulos queriam imitar o seu mestre. As canções que foram... A gente só conhece Castelo... Algumas pessoas só conhecem Castelo Forte, né? Mas muitas canções que foram escritas durante o período da Reforma mostram o quanto os reformadores cantavam a Deus louvores em meio a severas perseguições. Poemas foram escritos em meio a severas perseguições. E no meio dessas perseguições severas, eles continuavam olhando para o Senhor, autor e consumador de sua fé. Mas agora, pensemos com relação a outros dois aspectos. Primeiro, se são bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se bem-aventurados somos nós quando nos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra nós, por causa do nome de Cristo. Se nós devemos nos alegrar, exultar, porque é grande nosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Por que, em nosso tempo, há um hedonismo tão grande? Se o Evangelho nos chama a negarmos a nós mesmos, por que, em nosso tempo, nós vimos cristãos tão preocupados consigo mesmos, com suas próprias coisas, com sua própria felicidade? Por que nós percebemos tão poucos que se entregam completa e absolutamente a Cristo de forma irrestrita? Por que há tão poucos, irmãos, despertados para o serviço missionário em nosso tempo? Para a vida ministerial em nosso tempo? Por que há tão poucos que querem negar seus próprios sonhos para servir ao Senhor naquilo que Ele estabeleceu? Por que nós estamos tão preocupados com a gente mesmo se todo esse primeiro ponto aqui do Sermão do Monte, que é chamado de bem-aventuranças, mostra que o alvo, o propósito, o projeto, o fim máximo de tudo isso que nós olhamos aqui, que nós falamos aqui, é a glorificação de Deus em qualquer situação que vivemos, desde que vivemos para a glória dele. Se nós vivemos para a glória de Deus, por que a gente tem tanta preocupação com as nossas próprias coisas? A gente se nega tão pouco. Por que a gente tem tanto medo da morte, da dor, da doença, da rejeição, de sermos esquecidos? Será que a gente acha que todo mundo será um Paulo, um Pedro, um João da vida? Não, irmãos. Nós seremos somente mais um participante da história eterna que Deus começou a escrever lá antes, muito antes de tudo se formar. E terminará um dia quando nós não compreendemos. Mas por que os nossos olhos estão tão presos a isso aqui agora? Por que a gente não consegue tirar os olhos desse horizonte e olhar além dele? Por que nós estamos tão preocupados com o comer, o beber, o vestir, o ter, o ser? Quando o Evangelho nos chama a estarmos felizes, inclusive quando tudo estiver dando errado para nós, quando tudo for ruim.
Eu não sei se é uma pregação, se é um livro do reverendo Nicodemos, que ele fala sobre essa questão. Ser espiritual, ser santo, quando tudo vai bem, é tranquilo. Difícil é você continuar crendo quando não está acontecendo nada. Quando tudo continua dando errado. Quando tudo está dando, quando a perseguição, quando a luta, quando parece que você está sendo abafado por tudo que está ao seu redor. Continuar fiel nesse instante. Amar ao Senhor nesse instante. Somos chamados a exultar e alegrar-nos. E nos alegrar nas adversidades. Quando estivermos servindo a Cristo. Quando nós estivermos caminhando, anunciando o Evangelho. Bem-aventurados são aqueles que anunciam o Evangelho. Bem-aventurados, felizes são aqueles que carregam a semente. Mesmo que seja andando e chorando. Nenhum dos profetas, irmãos, teve uma vida feliz. Nenhum. Nenhum dos profetas teve uma vida boa, perfeita, agradável, feliz. Tiveram casas na praia, viveram felizes para sempre. Não há essa. O que há no Evangelho é a certeza de que quer tenhamos essas coisas, quer não tenhamos, uma coisa nós temos: Cristo. Que independente de onde nós andarmos, independente do que acontecer, uma coisa é certa: Cristo virá outra vez para nos levar para si mesmo. Embora a gente possa, e aqui eu não estou dizendo que nós não temos que lutar pelas nossas coisas, mas olha, quando nós tentamos ser felizes nesse mundo, nos negando a pregar o Evangelho, porque o Evangelho está sendo rejeitado, porque pessoas que pregam o Evangelho não são populares, porque pessoas que pregam a verdade podem sofrer processo, porque pessoas que falam a verdade podem ser processadas e pode ter isso, pode ter aquilo. Se a gente começa a pensar dessa forma, então nós não estamos perdendo de vista isso que Cristo falou. Bem-aventurados são vocês, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Olha, esse pastor é homofóbico, sou mesmo. Não é mentira, não. Porque se você achar que homofobia é o simples fato de eu pregar a Bíblia, sou homofóbico. Vou continuar pregando Romanos 1. Mas se você compreender que o que está dizendo aqui é apenas contra o pecado, você vai compreender então que é o Evangelho. Olha, esse pastor é racista. Por quê? Porque eu falo que não há divisão de raça nenhuma, não há essa besteira de eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou preto, eu sou branco, eu sou amarelo, sou vermelho. Porque em Cristo fomos feitos uma só nação, um só povo. Você é perseguido por isso? Problema de quem perseguir. Mas nós precisamos entender que a verdade bíblica precisa ser superior a tudo isso que nós imaginamos que seja confortável para nós. Se o conforto é nossa busca, então o Evangelho não é nosso lugar. Se estamos buscando uma vida confortável, no sentido emocional, espiritual, sentimental, financeiro, então o Evangelho não é nosso lugar. O Evangelho nos promete que nunca estaremos sozinhos e o conforto que recebemos é o fato de que o Espírito de Deus habita em nós. É o fato de que nós nunca oramos falando com a parede. É o fato de que nós nunca estamos sozinhos nas nossas lutas. É o fato de que a gente não fica procurando anti-ansiolítico todo dia porque teve um problema, teve uma coisa. Não, nós estamos buscando ao Senhor e Ele nos acalma, e Ele nos conforta, e Ele nos diz, é assim mesmo, mas persista. O Evangelho é o oposto, porque Cristo está dizendo, vocês são completamente felizes quando todo mundo odiar vocês. Ué, tá errado alguma coisa. Porque os coaches dizem que você será muito feliz quando você tiver 1 milhão de seguidores. E não é assim que eles fazem? Vou ensinar você a ter 1 milhão de seguidores. Vou ensinar você a bombar na sua página. Vou ensinar você... E assim, todo mundo tem um truque para te fazer mais feliz. Todo mundo tem uma receita para te fazer mais feliz. Só que o Evangelho não tem receita para felicidade, não. O Evangelho te chama para a realidade. Para um mundo real. Um mundo de verdade.
Um mundo caído. Um mundo onde as pessoas se maqueiam para parecer felizes, se maqueiam para tirar foto no Instagram, se maqueiam para tirar foto para o Face, se maqueiam para aparecer numa foto que vai circular na rede mundial, mas que, na verdade, são completamente vazios. Gente ensinando o outro a ser feliz, mas eles são vazios. Vazios. Irmãos, eu fui testemunha, eu vi pessoas que ganham dinheiro profissionalmente para aconselhar a gente, para ensinar a gente a sair de depressão, de traumas, de não sei o quê. Gente que tentou se matar, gente que e está ensinando outros a ser feliz, a lidar com seus problemas. Gente que estava num curso para entender qual é o sentido da própria vida. E dizendo, você me ouça, porque eu vou dizer para você qual é o sentido da sua vida. Ué, nem ele sabe. E tentando ensinar para outros. A gente olha para o Evangelho, a gente vê um Cristo que mostra para nós qual é o sentido pleno. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Olha, quer ser feliz? Olha para isso aqui. O homem é completamente feliz quando ele olha e ele vê a sua própria miséria, porque isso não é ser triste, isso não é depressivo, não. Isso é você ver de você de verdade. E quando você se nota, você percebe quem você é, aí você não vai procurar outra pessoa, não. Você vai procurar o próprio Deus e dizer, Senhor, cura. Cura minha alma. Muda esse homem. Transforma essa natureza maligna. Muda esse caráter que o Senhor odeia num caráter que o Senhor ame. Senhor, tira essa malignidade que está no meu coração, esse ódio, essas coisas, e transforma tudo isso naquilo que o Senhor deseja que eu seja. Faz de mim aquilo que o Senhor quer que eu seja. Agostinho que orava assim. Senhor, me ensina o que o Senhor quer e faz em mim, ou cumpre em mim, aquilo que o Senhor deseja. Me ensina qual é a tua vontade e faz em mim a tua vontade. Ele entende que ele não é só ele, mas essa velha natureza, esse coração corrupto, precisa de um Deus santo e todo-poderoso, capaz de tirar do homem uma alma abatida, uma alma triste, uma alma que não tem nenhum tipo de perspectiva, e colocar nessa alma uma alma que vê coisas muito maiores, muito superiores. Quem está falando isso para os irmãos é alguém que viveu isso e que um dia pediu a Deus que morresse, porque não via sentido na vida. E Deus mudou. Então, irmãos, quando se olha para o Evangelho não é apenas uma coisa que você deve pregar só para colocar no seu status. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de uma natureza pecaminosa, de um homem que será pacificado com Deus, que está em luta com ele, mas que agora em Cristo é reconciliado. Um evangelho que mostra ao homem uma justiça que não pode ser construída em um mundo corrupto, mas que o próprio Deus exerce justiça sobre esse homem. Porque o que é justo para Deus não é a justiça humana, é ser completamente santo. Um homem justificado para Deus é um homem que está em Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados por Deus, sendo, pois, justificados pela fé com Deus, temos paz em nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que o mundo não conhece, em Cristo alcançamos na justificação que ele faz sobre nós. A justiça que o mundo não sabe o que significa, Deus estabelece em nossas vidas, consertando o nosso caminho. Esse evangelho que muda o homem. Essa boa notícia que muda o homem. Todas as outras coisas são só encheção, são só conversas, como diz um amigo meu muito inteligente, são só prosopopeia flácida para acalentar bovinos. Né? Conversa mole para boi dormir. Toda conversa, toda teoria, toda tentativa de mudança da natureza humana que não passe pelo evangelho é falso, é mentira. E vai terminar em alguém mais vazio do que quando começou. O evangelho.
A boa notícia é que nós somos bem-aventurados, mesmo quando o mundo nos odeia, mesmo quando tudo parece passar dar errado, mesmo quando todas as coisas não são perfeitas, entre aspas, mesmo quando tudo está contrário ao que o mundo disse que deveria ser o feliz, o perfeito, o lindo. No Evangelho, os nossos olhos são tirados daqui e lançados lá na eternidade. E lá na eternidade nós encontramos alegria, contentamento, paz, esperança. Um mundo de desespero. Todo mundo desesperado. Olha, vai ter uma guerra nuclear. Olha, vai morrer todo mundo. Um dia todo mundo morre, né? Olha, porque vai passar. Sim, o Senhor Jesus disse que nos fins dos tempos seriam assim. E isso não é o fim, não. É só o início das dores. É só o princípio das dores. Tem coisa muito pior vindo por aí. Mas o que é que nós esperamos? Nós esperamos novos céus e nova terra onde habitam a justiça. Nós esperamos o dia em que o próprio Senhor Jesus, rompendo estes céus, nos chamará por nosso nome. Quer estejamos vivos, quer estejamos mortos. Porque a voz do Senhor será ouvida, mesmo no mais profundo do túmulo, mesmo que nosso corpo esteja só o pozinho, só esteja lá os átomos. Esses átomos se reunirão outra vez, formarão de novo o nosso corpo e nos apresentaremos ao Senhor incorruptíveis. Que Deus nos abençoe e que nos conforte, que nos coloque nosso coração, encha o nosso coração da certeza do que é ser completamente feliz. Ao contrário do mundo, ao contrário do que a filosofia e os pensamentos humanos tentam estabelecer, um homem completamente feliz nos padrões do reino de Deus. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor conceda aos irmãos entendimento, sabedoria e conduza no caminho reto do Senhor.